Olá! Você já ouviu falar em pós-verdade? Então fica comigo que eu vou explicar o que é isso depois da vinheta. E antes da gente falar sobre o que é pós-verdade, eu queria parabenizar o povo da Nova Zelândia, mesmo que eles provavelmente nunca vão saber que eu tô mandando esse parabéns, porque eles erradicaram o coronavírus do país, pelo menos por enquanto. E tomara que continue assim. Agora vamos falar sobre o que é a pós-verdade, gente. Então, pós-verdade é um termo que foi cunhado em 1992 pelo dramaturgo Steve Tessic. Alguma dessas deve estar correta. Ele alegava num artigo de jornal que ele escreveu que depois do caso do Watergate, que levou lá um escândalo político nos Estados Unidos, blá 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 blá, então, depois disso, a população não queria mais ler notícias ruins, elas queriam notícias boas apenas, mesmo que essas notícias não fossem verdade. O que importa é que elas fossem notícias boas. Olha que legal. Me parece com um certo momento atual em que a gente tem visto algumas autoridades brasileiras pedindo para que os jornais publiquem somente notícias boas e chega de notícias ruins. Pois é, hoje nós vivemos na chamada era da pós-verdade. Acredito, logo é verdade. Então, como funciona essa ideia, gente? Vamos lá. A ideia da pós-verdade, ela parte de um pressuposto em que não importam os fatos, não importa a realidade em si, a realidade factual. O que importa é aquilo no qual eu acredito. E o que eu acredito passa a ser verdade. Marcelo, então pós-verdade é só uma mentira? Sim e não. A pós-verdade, ela baseia-se em uma mentira. Então vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Alguns anos atrás saiu uma notícia sobre a compra de um determinado medicamento que o Brasil estava fazendo da Venezuela e que esse medicamento vinha com o vírus Marburg ou alguma coisa parecida com isso. Eu não sou virologista, eu não entendo como pronuncia esses nomes estranhos. E o que aconteceu foi o seguinte, gente. Essa informação começou a circular nas redes sociais, principalmente Facebook e WhatsApp, e o pessoal começou a divulgar e compartilhar como se fosse verdade. O Ministério da Saúde informou na época que o Brasil não importava esse medicamento da Venezuela, consequentemente, não tinha como ser verdade. Ainda assim, mesmo eu tendo uma situação de fato, uma situação real que é o Brasil não importa tal medicamento, teve gente que escolheu acreditar nisso, porque fazia sentido com sua agenda pessoal, com os seus interesses pessoais, e isso é um problema. Isso gera desinformação e algumas vezes pode gerar até pânico. Marcelo, só assim, tem mais? Tem mais. Saindo do Brasil, nós temos o caso do que aconteceu na Inglaterra durante o ano de 2016, quando havia uma campanha, para o pessoal aderir e votar pelo Brexit. Houve a divulgação de uma informação de que havia uma grande quantidade de pessoas que queria simplesmente entrar na Inglaterra, a Turquia. Eles falavam que a Turquia inteira, a população da Turquia, uma quantidade de pessoas semelhante à da Turquia, queria entrar na Inglaterra e que isso iria tomar empregos, iria causar uma série de problemas. Não era assim que funcionava a coisa, né, gente? Óbvio. Mas ainda assim, teve gente que acreditou. Não é à toa que em 2016
A pós-verdade foi eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Mas a gente tem mais, a gente tem outros casos. Nós temos o caso da Terra plana. Eu nunca na minha vida pensei que Terra plana seria algo totalmente aceitável. E hoje nós temos aí uma grande parcela da população mundial que cada vez mais adota o terraplanismo como, não sei se é ideologia o termo correto, se é como estilo de vida. Eu não sei qual é a situação de um terraplanista para a gente exemplificar aqui. Mas nós temos comprovações matemáticas, fotográficas, históricas, todas que comprovam que a Terra não é plana. E ainda assim nós temos pessoas que acreditam. É complicado. E por que elas escolhem fazer isso? Por que essas pessoas escolhem acreditar em algo que é sabidamente falso? Talvez elas precisem de alguém dizendo para elas o que é que elas devem fazer, o que elas devem acreditar. Talvez elas precisem de alguém indicando para elas um caminho, e isso talvez a Terra plana, né, como exemplo que eu estou dando, sirva. Mas a gente não fica só nisso, tá, gente? A gente tem fanáticos religiosos que, mesmo com tudo apontando como é o funcionamento, preferem acreditar em algo naquele sentido, como, por exemplo, os criacionistas. A evolução é só uma teoria, eu não vejo macaco virando gente. Pois é, você até hoje não entendeu o que é a evolução. Isso, meus pequenos pokémons, é complicado. Vivemos em um tempo em que temos acesso às informações e nós escolhemos optar pelas informações que não são verdadeiras. Vivemos em um tempo em que temos acesso à tecnologia e usamos essa tecnologia para transmitir as informações erradas. Isso não é estranho? A gente poderia entrar em N exemplos ainda aqui dentro do Brasil, mas isso ia gerar uma discussão política. Vocês sabem do que eu estou falando. Não estou nem falando de quem, do que. O que a gente pode resumir da pós-verdade é o seguinte: eu deixo de lado o raciocínio lógico e opto pelo meu sentimento, pela minha emoção. Normalmente isso não dá certo, né? Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: e você? Escolheu acreditar na verdade ou na pós-verdade? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com os inimigos do mesmo jeito. E ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo. E deixa aí nos comentários o que você quer que a gente aborde aqui nos próximos vídeos. Aquele abraço, beijo do tio, de longe, com isolamento social, e até a próxima.